Okay, I think we have everyone on board now. Muito bem, acho que todos já entraram na nossa reunião. Nobody else is waiting to enter. We have let everyone in. Já admitimos todos os participantes. Mais uma vez, bom dia. Eu sou a Audrey Morris, assessora regional de alimentação e nutrição da OPAS, e gostaria de dar-lhes as boas-vindas ao nosso webinar hoje de manhã sobre os avanços na região quanto às estratégias para a redução do consumo de sal. Temos inúmeros apresentadores de alto nível hoje de manhã. E como sabem, estamos em plena semana da conscientização sobre o sal. Então, esse é o webinar da semana de conscientização 2022. E vamos falar sobre todo o trabalho que está sendo feito para apoiar os países na implementação e promoção das estratégias de redução do consumo do sal e mostrar estudos realizados na nossa região que apoiam esse processo de política. Dentre nossos apresentadores, hoje de manhã, como eu disse, temos vários. Temos conosco Edward Nielsen, do Ministério da Saúde do Brasil. Temos Ravi Ramprasad e Shiva Deuke Singh, que falarão sobre um trabalho feito recentemente em Trinidad e Tobago. E temos Michelle Ash também, do Ministério da Saúde de Trinidad e Tobago. Da OPAS, temos o Fábio Gomes da Silva, assessor regional em Nutrição e Atividade Física, e também teremos a contribuição de duas das nossas consultoras, Lorena Lemandi e a Maria Bustamante. Sejam muito bem-vindos mais uma vez e gostaria apenas de revisar algumas orientações. Caso tenham perguntas, coloquem-nas no Q&A. E lembrando que temos interpretação, estão ouvindo nesse momento o canal de português e podem selecionar o canal de espanhol ou inglês, se preferirem. Vamos agora fazer a abertura oficial do nosso webinar. Temos nosso assessor regional em Nutrição e Atividade Física, Fábio Gomes da Silva, que fará o pronunciamento inicial de abertura. Thank you very much, Audrey. Muito obrigado, Audrey. Eu agora vou falar em espanhol. Gostaria de agradecer a todos por estarem conosco nesse webinar, no âmbito da Semana Mundial de Conscientização sobre o Consumo Excessivo de Sal. Esse ano, esta Semana Mundial é realizada de 14 a 20 de março e reforça o fato de que há uma ação muito simples e efetiva que todos e todas podem tomar para melhorar sua saúde. O lema em inglês se chama Shake the Salt Habit, ou seja, sacudir esse hábito de usar o sal. E como todos os anos, a OPAS busca unir-se a essa campanha mundial, unindo esforços com a comunidade internacional, como uma forma também de continuar apoiando os países na implementação de políticas para a redução do consumo de sal nas nossas populações. Hoje, vamos compartilhar algumas ferramentas da OPAS para apoiar as estratégias de redução de consumo de sal na região das Américas, como, por exemplo, a ferramenta interativa da OPAS sobre o progresso dos países na implementação das intervenções do pacote SHAKE da OMS, nosso curso de marketing social e também as metas atualizadas para a redução do teor de sódio em todos os alimentos processados e ultraprocessados e outros estudos, como aqueles que estamos trabalhando com alguns países para a implementação destas metas de redução do sódio. Portanto, passamos agora à apresentação sobre as metas da OPAS para a redução do consumo de sódio como primeiro elemento da discussão do nosso diálogo de hoje. Bueno, ya está proyectado, gracias. Agora vemos minha apresentação. Nessa apresentação,
gostaria de apresentar o trabalho que a OPAS vem realizando para apoiar os países nos seus esforços para reduzir o consumo excessivo de sal na região e alcançar a meta mundial da OMS, que é de reduzir, em termos relativos, o consumo de sal médio em 30% para a população em até 2025. Há novas metas regionais atualizadas para a redução do sódio em produtos processados e ultraprocessados que foram lançadas em outubro do ano passado. A redução do consumo de sódio através da diminuição do teor nos produtos processados e ultraprocessados e o estabelecimento de metas graduais e progressivas para a quantidade de sódio presente nos alimentos é uma dos melhores investimentos, melhores práticas da OMS para prevenir as doenças não transmissíveis. E, portanto, essas metas são muito importantes para avançarmos nessa direção. Gracias. Como bien saben, la mayor parte de los países Na maior parte dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, um número crescente de países, o sal ingerido pela população vem principalmente dos produtos processados e ultraprocessados, quase 80%, e dos alimentos servidos em restaurante também. E para reduzir o consumo de sal na população, é essencial promover a redução do conteúdo de sal nos produtos, para que contenham menos. E, portanto, essa deve ser uma das primeiras medidas contempladas. Com relação a isso, também é importante destacar que as vendas desses produtos ultraprocessados nos nossos países da região, vemos tendências nas vendas no varejo desses produtos de 2019, ou melhor, de 2009 a 2014, e as previsões na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Venezuela, que concentram grande parte da população da nossa região, vemos que as vendas aumentaram em 8,3%, passando de 408 calorias per capita por dia, na forma desse tipo de produto, a 441 quilocalorias por capita por dia em 2014, e um aumento de mais 9,2%, quase 482 calorias per capita por dia em 2019. Portanto, o consumo desses alimentos processados e ultraprocessados continua crescendo na nossa região. E, por isso, é necessário frear esse aumento e reduzir o teor de sal nesses alimentos. E acabamos de publicar este resultado do estudo que foi realizado com 9 países, e a ideia do estudo era justamente estimar os efeitos do consumo dos produtos alimentares ultraprocessados e processados com excesso de açúcar livre, sódio, gorduras totais saturadas trans, de acordo com o arcabouço da OPAS, sobre a qualidade da alimentação, levando em conta as metas de ingestão de nutrientes críticos relacionados com as doenças não transmissíveis da OMS, a partir das pesquisas. Então, quanto que a ingestão desses nutrientes impacta com as recomendações as recomendações da OMS. Reunimos dados de centenas de milhares de pessoas em populações representativas na Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, México e Uruguai. E, de acordo com as metas de consumo de nutrientes para a prevenção da obesidade e das doenças não transmissíveis, com essa informação disponível,
os alimentos, quanto mais consumidos, mais a alimentação dessa população se afasta da recomendação da OMS. Então, no gráfico, do lado direito, nós vemos como que a probabilidade da população que consome produtos com excesso de sódio, considerando a média de todos os produtos, dobra a probabilidade de esta população não cumprir com a recomendação da OMS, caso consuma os produtos com excesso de sódio. E a segunda tabela, que está do lado esquerdo, nos mostra que existe uma resposta, uma relação muito direta entre o consumo desses produtos e a recomendação. Ou seja, cada grama de consumo de alimento processado com excesso de açúcar, sódio, gorduras, aumenta e afasta o perfil da alimentação da população da recomendação definida pela OMS. Então, essa relação também é significativa para o consumo de sódio que abordamos hoje, demonstrando que se o consumo de um produto com excesso de sódio é pequeno, não haverá um grande impacto na alimentação. Mas vemos nesse estudo, em vários países da região, que cada grama de consumo desse tipo de produto, nos vários países, distancia, sim, a alimentação dessas pessoas da meta definida pela OMS no consumo diário, seja para adultos ou crianças. Agora, como intervenir, não? E E como intervir? Um conjunto das intervenções do Guia Técnico SHAKE, que faz parte desses melhores investimentos da OMS para a prevenção e controle das doenças não transmissíveis, a vigilância, a necessidade de mensurar e monitorar o consumo de sal, a participação da indústria alimentícia e as atividades para promover a redução da concentração do sal nos produtos e nos alimentos, além da adoção de normas para a rotulagem na comercialização dos produtos, o estabelecimento de normas para facilitar uma identificação precisa de rotulagem que sejam eficazes para se comunicar com a população. Outro conjunto de elementos estratégicos seriam a necessidade de conscientizar e comunicar-se com as pessoas para empoderá-las quanto à diminuição do consumo de sal e também promover ambientes saudáveis que facilitem uma alimentação saudável, facilitando a vontade individual desses indivíduos. Sabemos que resultados serão limitados se o ambiente não facilitar essa decisão para que mudem seus hábitos. E, nesse sentido, a atualização das metas regionais apresentadas hoje é fundamental ter um instrumento que oriente e facilite uma visão política para facilitar a saúde pública na região e melhorar a saúde de milhões de pessoas afetadas pelo consumo excessivo de sódio. Então, essas metas também complementam os esforços e as iniciativas nacionais e têm como objetivo serem referência regional para o acompanhamento do teor de sódio nos produtos alimentícios nos países. Acá vemos nessa diapositiva Aqui vemos nesse slide as 16 categorias que estamos definindo. O número de categorias passou de 18 anteriormente, em 2015, a 16, mas agora temos 75 subcategorias dentro dessas 16 categorias atualizadas.
de forma que temos mais especificidade na definição das metas. Várias das categorias usadas em 2015 se dividiram para criar grupos mais específicos. Por exemplo, as metas regionais da OPAS em 2015 tinham só uma categoria para todos os pães. Agora temos uma meta que inclui 4 subcategorias para os pães. Por exemplo, pão de forma, os pãezinhos, os bolos e tortilhas numa categoria de trigo, os wraps, o pão naan, roti, uma outra subcategoria de pão com ingredientes adicionados e uma categoria número 4, que são outros produtos de panificação. Próximo. Agora, passando diretamente às novas metas nesse slide, eu queria mostrar a publicação do documento técnico, mas antes, podemos voltar um slide? Ai, graças. Entonces, solo un poco comentar antes Antes de entrar no documento, eu queria mostrar como as metas são apresentadas. Por um lado, incluímos o nome de cada categoria e subcategoria, como vem no slide. A descrição aparece à esquerda da categoria, mas também à direita da descrição de cada categoria, temos não só a definição da meta para 2022, mas também para 2025, e essas metas estão definidas em miligramas de sódio por 100 gramas, assim como em 2015. Agora, nós decidimos acrescentar mais 2 colunas à direita. Vão ver que essas colunas expressam metas em miligramas de sódio por quilocaloria, para indicar que, às vezes, um produto pode alcançar a meta de redução proporcional ao que tinha anteriormente, mas pode continuar sendo um produto excessivo em sódio. Então, é importante que essas 2 colunas adicionais nos indicam que, apesar de um produto ter conseguido alcançar a meta de redução de sódio, ainda assim o teor seja excessivo, apesar da redução. Portanto, essas colunas facilitam aos países identificar isso. Conseguimos a redução, mas isso não significa que temos que deixar que sejam estimulados o consumo desses produtos. Pelo contrário, temos que continuar usando todo um conjunto de políticas para sua redução, apesar de que essa redução tenha ocorrido, porque são excessivos e podem continuar aumentando o consumo de sódio geral na dieta da pessoa. E aqui, como mencionei, vemos os links e queria mostrar a publicação desse lançamento. Esperamos que sirva de insumo e ferramenta para os países. As ferramentas estão disponíveis nesses idiomas. A ideia é que o primeiro objetivo de atualizar essas metas tem a ver com a necessidade de ter metas atualizadas por etapas, para que todos possam continuar avançando com a redução. E também, a partir dos dados relacionados ao teor de sódio nos vários países observados, vimos que tínhamos metas que haviam sido cumpridas, mas
precisávamos aumentar a restrição, porque o consumo ainda era elevado. E, em terceiro lugar, porque mais países estabeleceram metas para o sódio nos alimentos que eram além das metas de 2015. Então, queríamos estar bem alinhados com os países nesse desejo de progredir na redução de sódio nos alimentos. E, finalmente, muitas iniciativas de política de maior alcance foram elaboradas. A OPAS, por exemplo, publicou o modelo de perfil de nutrientes com um limite para o sódio baseado nas diretrizes da OMS. E isso também serviu de ímpeto para avançarmos nessa maior restrição, redução do teor e revisão das metas para acompanhar as políticas que os países e regiões tentam promover. E, finalmente, queria mencionar que, enquanto essas metas regionais foram atualizadas, a OMS lançou, no início do ano passado, pontos de referência mundiais para o conteúdo, para o teor de sódio nos alimentos. E esses pontos de referência se baseiam em trabalho, experiência tanto nacionais como regionais na determinação de metas. E, além disso, usamos dados dos países. Faltavam dados em muitos países, mas incluímos inúmeros países, isso para dizer que os pontos de referência mundiais da OMS estão alinhados. A região está alinhada com a Organização Mundial da Saúde e outras referências. Y en esa diapositiva solo mostrarles Nesse slide, eu queria apenas mostrar outras publicações que podem servir de ferramenta técnica e política para os países que querem avançar na implementação das metas. Desenvolvemos um folheto com dados e perguntas frequentes que podem surgir no processo de implementação das metas e os governos podem utilizá-lo como insumo. E queria mencionar também que estamos à disposição para complementar esse material com reuniões e toda assistência técnica que os governos considerem conveniente, para que assim possamos ajudá-los nesse trabalho. Finalmente, queria resaltar com E, finalmente, queria destacar nesse slide que recomendamos a aplicação dessas metas regionais para alcançar a meta mundial até 2025 de reduzir o consumo médio de sal na população. Recomendamos a promoção e implementação dessas metas de forma obrigatória e não voluntária. Nós temos evidências com relação a isso e a redução obrigatória do teor de sódio nesses produtos pode ser alcançada sistematicamente e, por isso, é importante ter políticas obrigatórias e não voluntárias. E possuir uma legislação é mais sustentável do ponto de vista ou em comparação com outros modelos. E temos vários exemplos na região com relação a isso. Essas metas são execuíveis, como vão ver, e também, como já foi mencionado, estão alinhados com os pontos de referência estabelecidos pela OMS no ano passado. Portanto, os países agora têm uma ferramenta que pode servir tanto para continuar intensificando a redução de sódio nos produtos, mas também para identificar aqueles que, além de reduzir o conteúdo, o teor, precisam ser regulados devido ao teor excessivo, mesmo quando conseguiram realizar a redução.
E, por último, simplesmente queria concluir Isso simplesmente conclui com que a redução do consumo A de sal a nível conclusão seria, então, que a redução do consumo de sal no nível populacional é uma das medidas de saúde pública mais custo-efetivas para reduzir a carga de morte e doenças por doenças não transmissíveis, principalmente doenças cardiovasculares. O nosso desejo, nosso objetivo é que essas metas sejam uma ferramenta a mais para que, junto com outras medidas efetivas, como a rotulagem frontal, as restrições do marketing, de produtos que não sejam saudáveis, impostos, promoção de ambientes escolares mais saudáveis, alcancemos ambientes de fato mais saudáveis e garantir assim o direito à saúde da nossa população na região das Américas. Muito obrigada. Muito obrigada, Fábio, pela sua apresentação interessante e informativa. Lembro a todos que tem à sua disposição a parte Q e A, ou seja, perguntas e respostas, para escreverem as suas ali. Agora vamos falar de conteúdo de sódio em alimentos processados e ultraprocessados em Trinidad e Tobago. Ravi Lampersad e Shiva Deoksin conduziram o estudo respectivo. E vocês têm a palavra no momento. Bom dia a todos. Lorena, você vai projetar? Depois da apresentação, ouviremos da Michelle Ash, principal nutricionista do Ministério da Saúde, e que será seguida dos efeitos econômicos da redução do sódio, entre outros, conforme o programa. Não consigo ouvi-lo, diz a apresentadora. A intérprete consegue ouvi-lo e aproveita a oportunidade para dizer que o orador não está usando o microfone e é um certo eco. Faremos o melhor possível para interpretar. Peço desculpas caso não consigam me ouvir bem, pode haver intervenção das crianças que estão em casa. Shiva e eu estamos felizes de estar aqui para conversar com vocês e fomos encarregados de um estudo sobre o conteúdo de sódio em alimentos processados e ultraprocessados em Trinidad e Tobago. Rapidamente, aqui estão as metas e os parâmetros do estudo. O mandato era ter um quadro preciso do que ocorre nas prateleiras dos supermercados em relação a alimentos processados e ultraprocessados e nos concentrar no teor de sódio. Este é um problema na região Trinidad e Tobago. 8% dos óbitos estão relacionados a DNTs, doenças crônicas não transmissíveis. Nós estudamos durante um período de 3 a 4 meses, 9 supermercados em Trinidad e Tobago, examinando mercados grandes, pequenas e cadeias também. E cobrimos uma boa área geográfica.
Aqui temos os 9 supermercados e onde estão localizados, para terem uma ideia do escopo. Nós usamos as categorias da OMS e da OPAS de 2021. Usamos as 17 principais categorias e examinamos 1.240 produtos alimentícios. Aqui vocês têm uma ideia da abordagem que adotamos. Nos 3 primeiros supermercados, nós verificamos que já tínhamos uma boa ideia do que estava disponível e depois disso, a gama de produtos, a variedade começou a diminuir. No 6º mercado, nós já havíamos captado a maioria dos nossos produtos. Os 2 ou 3 últimos foi apenas um exercício de validação em termos da variedade dos produtos. Garantimos que não houvesse duplicações no nosso conjunto de dados. Vamos falar um pouco mais disso mais tarde. Encontramos alguns problemas de marcas, da mesma marca ter diferenças de conteúdo nos alimentos. O nosso estudo, então, da OPAS com a Universidade de Toronto, usamos o aplicativo Flip da Universidade de Toronto e gostaria agora que o meu colega Shiva falasse sobre o aplicativo. Nós usamos o aplicativo e escaneamos o código de barras, que cria um relatório na plataforma para captar a imagem NFT, a parte da frente e de trás do pacote. Em alguns casos, a parte de cima e de baixo também, dependendo do contingente. Todas as imagens são enviadas ao dispositivo, as imagens de campo, e no portal a transferência do NFTD, do que foi captado em campo à plataforma, que está aqui, de certa forma, projetada. Há uma revisão da imagem para ter a certeza de que o que foi captado, de fato, entra na plataforma. No sistema, identificam-se os códigos de barra e o sistema, desta forma, nos ajudou a captar a informação. Isto nos permitiu continuar desenvolvendo o estudo e detectar as áreas em que poderia haver algum tipo de problema. Entre o que verificamos, o maior conteúdo médio de sódio estavam nos molhos, nas pastas,
molhos de carnes e condimentos. 98% de 161 itens excediam a rácio 1:1 da OPAS em relação ao sódio e calorias. Eu gostaria de acrescentar um detalhe. Podemos voltar ao slide anterior? Sim. Tivemos uma equipe de pesquisadores para a leitura dos dados. Nós fomos, então, aos supermercados e informávamos o que achávamos. Nós tratamos as pessoas, como nós, por exemplo, têm uma formação em alimentos e bebidas, não necessariamente em a nutrição. Isto nos obrigou a examinar os rótulos dos alimentos e até nas casas dos amigos nós verificávamos o que tinham na despensa. Em termos da tradução, por assim dizer, dessa informação, eventualmente em ação, isso foi muito útil. Por exemplo, na casa dos meus pais, por exemplo, minha mãe comprava esses pacotes de sopa e comia com fatias de pão. Eu examinei as embalagens e, devido a esse estudo, eu me conscientizei do teor de sódio nesses alimentos. E também a recomendação diária. E verifiquei que a situação era de 5 a 6 vezes maior do que o que era recomendado, o que passava por um lanchinho saudável acabou sendo algo prejudicial à saúde. E isto foi um tipo de informação que se espraiou por alimentos em geral. Por exemplo, eu estava acrescentando vagem à minha dieta e não me dei conta de que aquilo tinha mais teor de sódio do que eu imaginava. E esse tipo de conhecimento me veio através desse estudo de alimentos processados e de examinar sempre o conteúdo de sódio. Desculpe essa intervenção. Algumas das categorias com o teor médio mínimo, as bebidas, refrigerantes não alcoólicos, não usamos bebidas alcoólicas, sucos e refrigerantes e massas simples, frescas ou secas, macarrão. E vemos aqui os percentuais em relação à proporção indicada pela OPAS. Uma vez mais, nos macarrões, não incluímos ramen, por exemplo, com o devido tempero. To take a little bit of a deeper dive into the broad findings. Aprofundando um pouco o que se verificou, quase todos os produtos
mais da metade estavam 25% acima do limite da orientação da OPAS. Almost the key everyday food categories in Trinidad and Tobago. Essas são as comidas muito mais comuns em Trinidad: pão, queijo, peixe e os molhos de que tanto gostamos. Portanto, muitíssimos deles caem fora da categoria recomendada pela OPAS. E isto nos alertou para o nível das categorias e o percentual dessas categorias que chegam até a 100% acima do limite recomendado. As categorias que têm a maior concentração, 400 gramas ou 100 mililitros, são as sopas, os molhos que o Ravi mencionou. Go a little bit deeper into any bits that he wants to on this slide, and then into some. Eu vou deixar ao Ravi detalhar mais estes slides. Para reforçar o que o Shiva disse, a mudança de estilo de vida, a rapidez com que se fazem as coisas, a intensidade, a rapidez com que se consome até a comida, inclusive o uso excessivo de comidas processadas. Os baixos teores de açúcar, de gordura, etc., levou ao acréscimo de sal aos alimentos para que fossem mais palatáveis, mais saborosos. E é muito difícil destreinar a população em relação a essa questão, pois a população não se dá conta de que essas fontes de sódio, como queijo, pães, peixes salgados, por exemplo, e é muito difícil mudar esse tipo de hábito. Portanto, o que é importante, em primeiro lugar, é ter a informação precisa, correta, para então informar a população a respeito. Temos mais dados aprofundados. Esses dados estarão disponíveis aos membros da plateia. O que fazemos com essa informação? Nossa colega do Ministério da Saúde vai falar sobre isso. Como dar os próximos passos a partir desse estudo, talvez replicá-lo? Na captação de dados, como consta do relatório, a comparação não pode ser feita com estudos anteriores, porque não havia dados suficientes. Seria muito bom se pudéssemos preparar um método para definir os dados que são adequados para serem utilizados em políticas
pois alguns países já podem ter feito algumas mudanças, e isto alimentaria a atuação entre continuar com mudanças e adaptá-las à situação e aos dados. Conscientização da população em relação ao que consta dos rótulos e utilizando plataformas semelhantes à Flip, no sentido de o consumidor passar a prestar mais atenção aos rótulos, como aconteceu com os nossos pesquisadores. That's important. It supports engagement. It supports the consumer taking Isto apoia o consumidor e faz com que participe do processo à medida em que continuamos com os estudos. O Shiva vem de uma formação tecnológica e, portanto, ele tem uma mente muito criativa em relação a aplicativos e outras ferramentas para envolver a população. Yeah, so I believe that's, we'll be here for the Q&A as well, so if anybody's interested in... Nós estamos acompanhando a sessão de perguntas e respostas. Se alguém desejar fazer alguma pergunta ou tiver sugestões sobre como ampliar esse estudo, estamos às ordens, acompanhando e atentos. Muito obrigado. Muito obrigada, Ravi Shiva, pela apresentação e pelos comentários sobre como nosso trabalho e as políticas se traduzem à atuação dos leigos. Agora passamos ao Ministério de Saúde de Trinidad e Tobago, com a Michelle Ash, que vai nos dizer como o Ministério está usando esses dados. Não se ouve a senhora Michelle. Bom dia a todos. Meu nome é Michelle Ash, eu sou de Trinidad, do Ministério da Saúde, de Trinidad e Tobago. Bom dia a todos os oradores e aos participantes. Eu vou dar uma ideia sobre este assunto no Ministério. Rosela, poderia me ajudar com a apresentação, por favor? Okay, it's not up as yet. Ainda não abriu? Rosela, pode, por favor, projetar a apresentação? Okay. Yeah? Okay, great. Yes, thank you so much, Rosela. Muito obrigada, Rosela. Esta é a minha apresentação para a Semana de Conscientização sobre o Sódio e o que se faz em Trinidad e Tobago. Eu trabalho na seção de nutrição do Ministério da Saúde e vou falar sobre algumas das nossas políticas de intervenção e o que temos em termos de banco de dados e como o utilizamos. Em relação a de onde viemos, nós temos um perfil de doenças crônicas em Trinidad e Tobago. Foi uma pesquisa feita através da OPAS em 2012 e os nossos fatores de riscos são muito altos. Em relação às doenças crônicas, nossa população, 25,7% são obesos
diabetes 20,5%, alto nível de colesterol 50,3% e hipertensão 26,3%. E há muito pouco consumo de verduras, legumes e frutas. Em relação ao sódio e sal, há uma predisposição na nossa população, inclusive genética. Portanto, falar de sal é muito adequado e faz com que tratemos de uma questão fundamental. As principais causas de óbito são doenças crônicas, infelizmente, doenças cardíacas, é a primeira, 25%, depois diabetes e câncer, e depois doenças cerebrovasculares, como derrames, por exemplo. Passando às intervenções, houve um grande movimento nesse sentido da parte do Caribe, que nós adotamos em Trinidad e Tobago para promover movimento, atividade física, enfatizamos coisas simples, mais ingestão de água, de frutas e legumes. Concentramos-nos nisso com base na pesquisa que fizemos com a OPAS, e são mensagens fáceis de as pessoas seguirem e têm um impacto de longo prazo. Nós introduzimos essas propostas de mudança paulatinamente, uma, por exemplo, com a Semana de Conscientização sobre o sal, e enfatizamos isso. Muitos alimentos, molhos, por exemplo, temperos de salada, têm muito sódio. E chamamos atenção a esses níveis em relação aos rótulos. E uma das questões que levamos em conta aqui foi a questão da obrigatoriedade de certa rotulação. Temos muitas atividades comunitárias também. Temos feiras com comunidade, festivais, fazemos colaborações com ONGs, com várias organizações. Há muitos pedidos de escolas para participarmos através das nossas caravanas Healthy Me, eu saudável, e há vários componentes. Existe o componente da alimentação, dos exercícios, de amar-se, que é um componente de saúde mental, emocional. Vamos às escolas, por exemplo, e uma das outras coisas que nós fazemos também é mostrar como plantar os alimentos e usá-los no nosso preparo diário dos alimentos. Talvez conheçam essas ervas, há uma como coentro, que é muito usado. Então, há muitos exercícios aqui, atividades com crianças, porque há inúmeros programas e atividades que realizamos com as escolas. Pelo menos uma vez a cada 2 anos, nós também realizamos uma atividade de avaliação das escolas. Um ano teve como foco a nutrição, como 2018. Nossa ex-diretora da divisão foi anfitriã.
E ocorreu uma série de intervenções. Quando fazemos esses festivais para a comunidade, nós fazemos a medição da pressão arterial, da glicose, hemogramas de modo geral. As crianças recebem visitas nas escolas, a prática de preparo de alimentos. E durante a pandemia tentamos fazer o máximo possível em colaboração com uma ONG que nos ajudou a realizar algumas intervenções de preparo de alimentos e também ofereceram várias oficinas. E temos vários seminários chamados Industry Awareness, que é de conscientização do setor, com os fabricantes de alimentos, para que eles tenham conhecimento das várias políticas que estamos desenvolvendo e como isso converge com o objetivo da saúde no meio escolar, para que tenhamos produtos mais saudáveis nas escolas. E esses eventos também ocorrem periodicamente. Aqui temos algumas das intervenções mais recentes, que incluíram a iniciativa Healthy Youth TT, Juventude Saudável Trindade e Tobago, que faz parte da campanha nacional. Começou no início de 2021 e lançamos, então, programas em várias comunidades. Eu acho que 4 ou 5 comunidades foram selecionadas e um equipamento para a realização de exercícios foi instalado nessas comunidades e depois foram realizadas vistorias e avaliações para ter certeza de que o equipamento estava funcionando e estava sendo acessível para o público durante esse programa. Talvez esteja sendo um pouco menos utilizado do que se programava, porque depois da instalação em 2021 houve alguns lockdowns e tivemos que recontratar alguém para fazer a avaliação, mas pelo que eu sei, pelo menos 2 comunidades estão com o equipamento pronto, funcionando e estão disponíveis para a comunidade em algumas áreas mais urbanas e outras em áreas mais rurais. Políticas e estratégias. No Ministério da Saúde, há 3 temas principais. O nosso Plano Estratégico Nacional para a Prevenção e Controle das Doenças Não Transmissíveis, que é de 2017 a 2021. Mas ainda estamos implementando algumas das estratégias recomendadas do documento geral que têm um impacto também em doenças crônicas, como a hipertensão. Os estándares nutricionais nacionais quanto aos alimentos oferecidos às crianças nas escolas. Nós adotamos as recomendações do Dr. Morris, nosso assessor. Estamos fazendo a revisão de acordo com o perfil nutricional. Ainda é uma versão preliminar do documento e está sendo finalizado. Precisamos terminar de revisar inúmeras categorias que incluímos desde que iniciamos, mas estamos fazendo um alinhamento com a OPAS, especialmente quanto aos produtos prontos para o consumo, já embalados. E outra política é a política de prevenção da obesidade infantil. Há áreas relevantes quanto ao consumo do sal em
alimentos já preparados e o marketing, rotulagem e as informações que devem constar do rótulo. Aqui vemos alguns dos materiais educacionais que foram atualizados. Eu acho que foram feitos em 2021. Devem conter informações, portanto, bem atualizadas. Nós tentamos tornar o material o mais atraente possível, especialmente para as escolas e locais semelhantes. Temos um que só se concentra no sal, ali no canto superior esquerdo. Também temos, no Ministério da Saúde, dentro da divisão de nutrição e metabolismo, um relatório interno sobre lanches pré-embalados. Fizemos uma pesquisa com relação a esses lanches e agradeço ao Shiva e ao Ravi pela iniciativa. Eu gostaria muito de obter mais informações deles e compartilhar com eles as informações que obtivemos no nosso departamento. Esse inquérito foi feito em 2018, não foi tão vasto em termos do número de produtos, como no caso que apresentaram Ravi e Shiva. Nós só nos concentramos nos lanches que as crianças comem na escola, mas cobrimos cerca de 1.000 itens e várias categorias, como barrinhas, algumas chamadas de saudáveis, biscoitos, balas, cereais, batatas fritas ou salgadinhos de milho, pipoca, nozes e legumes ou produtos, geleias, que às vezes não costumam ter um teor tão elevado, mas que às vezes nos surpreende. Nós decidimos considerar o modelo de perfil nutricional da OPAS na nossa avaliação e apenas 54 dos 1.042 produtos avaliados não indicaram problemas em categoria alguma, como sendo excessivos no teor de sódio, de açúcar, de gorduras, etc. Vi as categorias na apresentação do Ravi. Agora, isso é algo cultural em Trindade e Tobago. Nas ilhas caribenhas, eu vejo que Trindade e Tobago realmente é singular nesse sentido. Gostamos do que chamamos de comida molhada, ou seja, com muito molho, muito sal. E os restaurantes, então, decidiram cobrar a mais os pacotinhos de condimentos oferecidos aos clientes. E o país ficou em polvorosa. As leis tentaram apoiá-los. Talvez, se pudéssemos conversar com os fabricantes com relação a essa categoria, eu acho que teria um impacto com relação a esses molhos e condimentos, molhos de pimenta, mas tudo contém muito sal. E usamos muito ketchup no nosso país. Eu acho que esse é um aspecto cultural singular que precisa ser analisado.
just presented to us by Ravi and Shiva. Quanto ao estudo que foi apresentado agora, do Ravi e do Shiva, agradecemos muito, seria muito útil. Gostaríamos de usar essas informações na política que ainda está sendo desenvolvida. Utilizing it is the for schools, so that we have mandatory E guidelines. principalmente nas escolas, quanto aos produtos que são servidos e vendidos nas escolas. Chego então ao final da minha apresentação. Muito obrigada. E fico animada com a possibilidade de divulgar essas informações e continuar esse diálogo com todos os presentes e incorporar as diretrizes revisadas que foram recentemente lançadas. São elementos muito práticos que podemos implementar. Muito obrigada por essa oportunidade de fazer a apresentação em nome do Ministério da Saúde de Trinidad e Tobago. Muito obrigada, senhora Ash. Foi um prazer tê-la conosco. Ouvimos tantas apresentações interessantes hoje de manhã. Estamos um pouco atrasados e pediremos aos nossos apresentadores que fiquem de olho no QIA quanto às perguntas que estão sendo colocadas lá. Agora, vamos passar ao Brasil. Temos uma apresentação de Eduardo Nilson, do Ministério da Saúde do Brasil, quanto aos efeitos econômicos das políticas de redução de sódio no Brasil. E esse é um estudo que foi realizado lá no Brasil. Então, agora vamos ouvir uma nova perspectiva. Com a palavra, Eduardo. Thank you for the invitation and for being here. Good afternoon to all. Good morning. Was it still morning? Obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde. Vou falar do ponto de vista do Ministério e de um pesquisador das políticas de sal. A maioria dos estudos fazem parte desses estudos IDRC, que envolve muitos países da região e que tem um componente de impacto de economia da saúde. Nós trabalhamos com a Costa Rica e agora, mais recentemente, com o Paraguai, México e outros países, trocando e intercambiando informações. Isto é uma visão geral da minha apresentação. Vou falar sobre dados que são interligados e com as políticas. Depois passarei à carga da doença e a avaliação de políticas, considerando a avaliação de risco antes de a política entrar em vigor e também as questões de avaliação das políticas no futuro, de redução de sódio e o seu impacto sobre a população e sobre doenças que são relacionadas a um excesso de sal. No Brasil, como em muitos países da região, nós consumimos praticamente o dobro do que é recomendado. E aqui embaixo vemos o monitoramento das mudanças nas fontes dietéticas de alimentos. Nós ainda temos a participação do sal de mesa, mas isso tem sido reduzido e os alimentos processados e ultraprocessados, aos poucos, vêm substituindo a comida feita em casa e daí a importância das políticas. Em relação à carga da doença, é importante estabelecer
a carga do problema e informar aos formuladores de políticas. Mesmo se um país não tem as ferramentas para tratar dessa questão, há ferramentas em outros países e teremos dados sobre óbitos, prevalência de certas doenças, a questão da adaptação dos anos-vida, aliás, a questão da deficiência, entre outras coisas. Entre outros fatores de risco, o sódio dietético é um elemento importantíssimo e, portanto, deve levar a uma prioridade política. Em relação aos dados nacionais, examinamos o custo da doença. Este é um estudo que tem modelos já conhecidos em relação aos fatores de risco e o custo para o país com base no código ICD. A hipertensão é a doença que custa mais de 525 milhões de dólares por ano, com medicamentos, hospitalizações, isto sem considerar o setor privado, nem a atenção primária à saúde. Isto é muito importante informar aos formuladores de políticos e à sociedade civil para que haja políticas mais fortes e eficazes. Em relação ao sal em si, o que a população consome, em média, se consumir 5 gramas de sal por dia, nós examinamos as consequências. Cerca de 47 mil, óbitos são devidos a doenças cardiovasculares, que, por sua vez, são relacionadas ao consumo excessivo de sal. Do ponto de vista da economia, uma população não saudável pode levar, por exemplo, ao absenteísmo. As pessoas não são saudáveis, faltam ao trabalho devido à doença. Isto é um exemplo a ser considerado entre tantos. Há também os óbitos prematuros e isso realmente é importante. Há vários tipos de avaliação em contextos diferentes, há metodologias diferentes que devem se aplicar. O tempo é o elemento-chave, talvez não se tem tempo suficiente para colher e analisar dados. Em cada contexto, é importante levar em conta as possibilidades e o contexto para gerar dados locais e metodologias adequadas. Isso nos leva às diferentes fontes de sódio dietético. Temos que ter atuações diferentes, desde a reformulação do conteúdo das doenças, levando em conta as políticas de aquisição de comidas, entre outros. Esses slides é um pouco difícil de ler, mas a ideia é a avaliação do impacto em relação a metas voluntárias. Nós estabelecemos um limite para sódio em 8 anos de implementação. Temos um cumprimento bastante bom pela indústria e também um alto nível de sódio, de teor de sódio em alguns alimentos. Nós ainda temos um caminho a percorrer em relação à meta da OPAS, portanto, o nosso copo está cheio só pela metade por enquanto. E começamos a trabalhar também
num projeto que levou a muitas parcerias. Este é um projeto com uma universidade no Reino Unido. Avaliamos as nossas metas voluntárias e no próximo slide haverá mais políticas adicionadas e o respectivo impacto. Vemos que há um grande impacto mesmo com essas metas voluntárias, evitar 182 óbitos por doenças cardiovasculares e 14 mil óbitos evitados ou adiados, e o custo líquido é de 220 milhões em custos médicos, e com base nesses impactos avaliamos tanto os impactos sobre a saúde quanto os dados dos alimentos. O impacto previsto em relação à redução voluntária ou obrigatória de sódio, houve uma grande diferença, e se adotamos as metas mais baixas, há uma melhora de 3 vezes, a melhora é triplicada. As primeiras metas da OPAS nos orientaram e nós temos ainda muito caminho a percorrer, como eu disse antes. Em relação aos resultados preliminares, como avaliar as várias políticas? Avaliamos comparando as metas voluntárias, mesmo se elas se tornassem obrigatórias, dobraria o impacto positivo. Portanto, em termos de casos de óbitos por doenças cardiovasculares, nós acrescentamos outras políticas à nossa carteira, como advertências, comunicação, que tem um impacto um pouco menor, mas ainda importante. E, finalmente, temos um nível tão grande de consumo de sal de mesa. Nós introduzimos um sal de baixo teor de sódio, diminuindo em 10%. Então, este conjunto de fatores leva a uma economia de quase 2 bilhões de dólares. Portanto, temos que levar em conta muitas dessas políticas no planejamento. E, para concluir, gostaria de mencionar alguns próximos passos, que são continuar ajustando as metas, incluindo mais categorias, monitoramento, avaliação, levar em conta outras políticas de redução de sódio e modelar essas políticas, porque é muito importante levar em conta a mortalidade e pensar em termos de estratégias mais efetivas que talvez incluam processos regulatórios e continuar monitorando os impactos. E dizer também, eu gostaria que nós estamos abertos a quaisquer países que desejem aproveitar a nossa experiência. Esses dados e a avaliação são importantes para a formulação de políticas políticas que sejam econômicas, que sejam custo-efetivas, e isto leva a uma enorme poupança, economicamente falando. Muito obrigada, Eduardo, pela sua apresentação tão sucinta, mas com tanta informação. Na OPAS, queremos mencionar algumas atividades que temos desenvolvido e também ferramentas e iniciativas na região. Vou pedir então a Lorena e a Maria que façam esta apresentação.
Vamos chegar às suas perguntas, mas lembro que os oradores estão respondendo às suas perguntas pelo QIA. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui. Serei muito breve, pois estamos atrasados. Queremos apresentar algumas ferramentas disponíveis para vocês e vou pedir a Maria que fale sobre marketing. Por favor, eu vou seguir falando para Vou continuar a falar antes mesmo da projeção dos slides, para não atrasar mais ainda. Por favor, coloquem o slide. O trabalho é voltado às políticas do pacote Shake e tem a ver, próximo, tem que a ver com as 5 linhas de ação, a vigilância, a mobilização do setor, os produtos processados e hiperprocessados, a atualização de rótulos, as normas que têm a ver com complementação dos rótulos que têm que ser muito claros, e as estratégias para aumentar a sensibilização e o conhecimento em relação aos danos à saúde. A Maria vai falar sobre o lado social do programa e também o ambiente, promover ambientes mais saudáveis, principalmente voltados às escolas. Quando se aplicam todas as estratégias do Shake, o impacto são os melhores investimentos, segundo a OMS, reduz a hipertensão, a mortalidade, a carga de doenças e, consequentemente, também melhora-se a economia. Portanto, trata-se de um ciclo virtuoso e o nosso enfoque promove essas políticas. Próximo, passando em revista agora. Uma das ferramentas com que contamos é o mapeamento que já está disponível em espanhol e em inglês, em que se fez pesquisa em vários países que enviaram informações validadas por eles mesmos e vimos o avanço significativo dos últimos anos em relação às políticas do pacote Shake. Ainda não temos um país que tenha implementado todas as políticas do pacote. Portanto, cabe a nós abordar e fortalecer a implementação dessas políticas. Este mapeamento alimentou a ferramenta virtual que está disponível. Vamos enviar todos os links. É uma ferramenta para que a conheçam, mas gostaria de dizer que informa o avanço por país e por política de cada uma das estratégias do pacote Shake. E aqui vemos algumas imagens de cada uma das tabulações, as fichas específicas para cada país. Portanto, vocês terão acesso ao link, a um repositório de políticas que cada um dos países, aliás, compartilharam. A partir deste mapeamento, fizemos um diagnóstico em 7 países, começamos a trabalhar nesses 7 países em que queríamos conhecer as percepções dos atores locais. Entrevistamos a sociedade civil, o mundo acadêmico, representantes do Ministério da Saúde, para saber a percepção em termos de implementação, nível de interesse, capacidade técnica construída, necessidade de construir e tudo isso para saber que pontos fortes, que obstáculos e ameaças em cada país para poder levar adiante esta agenda basicamente.
análisis fue muy Em útil para termos de análise, foi muito útil ter uma perspectiva concreta a partir dos próprios atores. Os países foram Argentina, Bolívia, Costa Rica, Equador, Panamá, Peru e Uruguai. E a análise tem potencial, obviamente, de ser replicada no resto dos países da região. E foi também importante para entender questões relacionadas ao contexto local e estratégias específicas que vamos apoiar em cada um dos países. Quanto à análise, muito rapidamente, claro que há muita heterogeneidade de contexto, mas muitas semelhanças. Encontramos muitas oportunidades, não só para a promoção das políticas, mas também quanto à importância e oportunidade que isso representa realizar a colaboração entre sociedade civil, meio acadêmico, os governos, as agências internacionais e oportunidades de integração, a importância de integrar diferentes agendas. Muitos grupos, por exemplo, da sociedade civil, estão trabalhando a prevenção da obesidade infantil. E é importante implementar essa agenda que tem muitas políticas em comum. E serviu também para ter uma ideia melhor das necessidades concretas, seja quanto à colaboração, intercâmbio regional, ou a importância que tem para a nossa região que diferentes atores, diferentes países possam compartilhar suas experiências com relação aos processos de implementação da política e das evidências, como o Eduardo disse tão bem, que é subjacente a todos os processos. E, obviamente, a necessidade de fortalecer tudo que tem a ver com vigilância do consumo de sódio, as fontes, os teores de sódio nos produtos processados e ultraprocessados. E um desafio e uma preocupação comum, compartilhado por muitos dos atores compartilhados, tem a ver com essa preocupação e a prioridade que essa política realmente seja traduzida em uma redução do consumo para a população. Aqui eu queria contar apenas quais seriam os próximos passos com tudo que fomos coletando. A estratégia de trabalhar com cada um dos países, estamos trabalhando a elaboração de um roteiro de 5 anos que inclua as recomendações do pacote SHAKE, organizando reuniões regionais também, além de reuniões com cada um dos países, para obter mais experiências, informações, e teremos 4 países na primeira etapa para coletar mais uma vez o teor de sódio dentre os seus produtos processados e ultraprocessados, também com o objetivo de apoiar o processo político de implementação dessas metas. Vou parar por aqui. Passo a palavra a Maria Bustamante e estamos à disposição. Obrigada, Lorena. Vou apresentar aqui minha tela e apresentar em espanhol. Não vou tomar muito seu tempo, mas dentre as atividades mencionadas, nós também temos o Programa de Marketing Social para a Saúde Pública, que consiste em definir um enfoque de conduta, ou seja, selecionar uma população prioritária, são coletadas informações para poder realizar uma pesquisa mais formativa e aí os participantes podem criar um plano para intervenção baseado nos 4 P's, que fazem parte do mercado social. E já vou contar o que é isso. Dentro do programa, há 5 módulos e a partir da identificação dos elementos, pode ser criado um plano de comunicação, implementação, desenvolvimento, avaliação e monitoramento das intervenções que vão nos ajudar a poder fazer uma mudança mesmo no nível social. Peço desculpas, agora eu notei que não estava no modo apresentação. É importante entender, em primeiro lugar, o que é o marketing social. Que é uma abordagem para mudança de comportamento que utiliza ferramentas de marketing tradicionais para a promoção de uma mudança social sustentada e positiva.
E é importante especificar que a mudança de comportamento ocorre através de intervenções de marketing social que busca justamente o que queremos, que é uma mudança social na população, levando em conta fatores de risco, nutrição. As características são: o centro, o foco é o ser humano, é orientado pela pesquisa, usa técnicas de marketing e busca o bem social. Dentro da pesquisa, há também conhecimento de técnicas básicas de marketing social que ajuda, aumentando o acesso ao serviço, promovendo o uso de novos produtos também. Então, como parte do marketing social, dentre suas características, bem, já fomos mencionando algumas delas, existe uma estratégia, sempre damos a prioridade à população e desenvolver uma mistura, um mix de produtos adequado, de acordo com a intervenção. Del programa Mercado Social, que está disponível No primeiro corte que está disponível, ou melhor, esse que está disponível na plataforma é um estudo interativo em 5 módulos. Todos eles se concentram donde puedan utilizar el mercado social como un enfoque de desarrollo e buscam usar o marketing social como um enfoque de desenvolvimento de programas para buscar uma mudança de comportamento. Os participantes, de modo geral, são funcionários da OPAS, seus parceiros ou pessoas relacionadas à questão de saúde pública, assim como profissionais que trabalhem em escritórios de comunicação e área de saúde pública. Empieza a finales de marzo e vai hasta setembro. Esse segundo corte vai começar no final de março e vai até setembro deste ano. Já temos um grupo selecionado por parte dos países e Ministérios da Saúde e eles se encarregarão destas tutorias através dos 5 cursos para poder, então, desenvolver essas intervenções. Para aqueles que quiserem desenvolver esse programa, podem usar esse link que já mostrei. O curso pode ser também realizado no modo autoaprendizado. Dentro do marketing social, há vários estudos de caso. Talvez eu não tenha muito tempo para entrar em detalhes, mas queria apenas mencionar um deles, realizado no Peru, baseado nas ferramentas de marketing social. E esse grupo de pesquisadores no Peru conseguiu realizar uma intervenção bastante efetiva na sua população, de acordo com o marketing social que implementaram. E, finalmente, temos este caso, que usa um mapeamento de viagem do cliente em marketing social e analisa o comportamento de 5 mulheres, como elas usaram sal na cozinha. Vemos aqui o estudo de caso, como implementar o marketing social, que nesse caso usou a ferramenta do mapeamento. Mostro aqui os links para que possam ler. E assim não preciso contar-lhes mais detalhes. Muito obrigada a todos. Gracias, Lorena. Thank you, Lorena and Maria. Muito obrigada. Muito obrigada, Lorena e Maria, por terem apresentado algumas das iniciativas da OPAS. Já passamos do nosso tempo, mas temos algumas perguntas. Os apresentadores estão se empenhando para responder as perguntas no QIA.
mas eu acho que é uma pergunta geral. Pedirei ao Fábio que responda essa, que é uma das perguntas recentes que foi feita sobre como a OPAS auxiliará os Estados-membros com as iniciativas nacionais para teor de sódio e diminuição da ingestão de sódio. Obrigado, Audrey. Em termos gerais, da forma como estamos trabalhando com os nossos homólogos, Ministério da Saúde nos países, esse webinar faz parte do que nós estamos fazendo, mostrando as novas recomendações, engajando todas as partes para avançar nessa direção e também em diálogos com vários países sobre um roteiro para estabelecer essas medidas. Há países que às vezes precisam atualizar metas ou modificá-las, então estamos trabalhando com diferentes países para definir o que for necessário para adotar essas metas e assegurar a sua aplicação, de modo que possamos ter, portanto, sistemas alimentares mais saudáveis nas Américas. Muito obrigada. Muito obrigada, Fábio. Infelizmente, não teremos mais tempo para responder perguntas ao vivo, mas eu acho que os apresentadores foram ótimos na resposta das perguntas no Q&A. Vamos ver se deixamos alguma coisa de fora e, caso isso tenha ocorrido, vamos tentar conseguir uma resposta e enviá-la aos senhores. Agradeço a todos por sua participação, no qual foi apresentada uma série de ferramentas na OPAS, como está sendo implementada a redução do sódio através das novas metas de redução da OPAS, a ferramenta interativa e o mapeamento, assim como o trabalho sendo realizado em países específicos, tal como a elaboração dos roteiros de 5 anos e, finalmente, nosso programa de marketing social, que a Maria discutiu com todos. Caso alguém tenha interesse, já vi pelo chat que alguns estão interessados, podem entrar em contato. Agradeço aos colegas de Trinidad e Tobago, do Brasil, por terem apresentado seu trabalho, como o trabalho deve se traduzir em ação e medidas nos seus países, e espero que tenham considerado esse webinar útil, informativo. Teremos a gravação disponível, assim como as apresentações, nos 3 idiomas do nosso site. E esperamos que esta Semana Mundial de Conscientização sobre o Sal continue nos ajudando a trazer progressos nas Américas. Muito obrigada.